Tá tudo certo? Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que momento você está vendo essa aula gravada. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Clube do Livro. Estamos aqui, ó, Poder do Agora, seguindo para a aula que é considerada aula 2, porque a zero foi zero para dar os conceitos. A primeira aula a gente começou no capítulo 1. E eu não tenho pressa de falar para vocês que a gente não vai separar a aula por capítulo. Isso daqui não é uma coisa engessada. Isso daqui é uma experiência. Hoje nós vamos experienciar as emoções dentro da visão desse autor maravilhoso, Eckhart Tolle, que vai trazer para você insights poderosíssimos sobre emoções, estado de ser, o impacto disso na sua vida, na sua quarta-feira comum, na sua segunda-feira comum, no seu minuto agora, que você com certeza vai poder levar com muita profundidade para sua prática. Que essa é a ideia desse livro, né? A Ângela acabou de levantar aqui o Praticando o Poder do Agora. Eu vou recomendar mais uma vez que vocês leiam junto, porque aqui a gente tem bastante práticas, ele traz de uma maneira muito concreta a prática de cada coisa que ele trabalha no capítulo. Isso é muito bom, isso dá mais profundidade ainda. E vamos começar com esse Clube do Livro. Se você está vendo esse vídeo e ainda não está no Clube do Livro, por favor, procura o link, fala com a gente e vamos começar. Vou começar com uma pergunta muito provocadora. Muito provocadora. Você realmente sabe o que é uma emoção? Você tem noção do que é uma emoção? Se eu perguntasse para vocês, façam essa pergunta para essa mente aí. O que é uma emoção? Como isso realmente impacta no meu estado de presença? A gente viu na aula passada toda uma questão do que é a consciência, né? Do quanto isso é profundo em relação ao meu estado de ser, do quanto isso interfere na minha mediação dos meus dias, do meu tempo, né? E agora entram as emoções. E ela entra nesse momento do livro exatamente assim. Lá na página 28, trazendo para vocês, ela entra assim, ó. E quanto às emoções? Elas me dominam muito mais do que a minha mente. Quando a gente fala em emoção, só para vocês terem uma ideia, emoção é uma palavra que vem do latim de emovere, de movimento. Emoção significa basicamente caos. Olha que impressionante. Caos. Quando ele traz essa pergunta aqui de forma muito estratégica, e tudo que está nesse livro é muito intencional, ele está querendo provocar isso. Vamos entender o caos que acontece nas suas emoções e no quanto isso impacta no caos que acaba acontecendo no seu agora, por permissão sua, dentro da sua mente. Parece complicado o que eu estou dizendo, mas isso vai trazer muita luz para você e muita coisa. Perdão, gente. Quando ele traz aqui, ele traz uma definição que eu vou trazer em uma frase para você, de tudo que ele explicou, que fala muito disso. A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. Onde a mente e o corpo se encontram, olha isso. É a reação do corpo à nossa mente, ou podemos dizer, um reflexo da mente no corpo. Quando ele traz, é o encontro dos dois. O que eu preciso de entender? Primeiro ponto é que eu tenho que ter consciência de que a mente tem a linguagem pelos pensamentos e o corpo tem a linguagem pelas emoções. Quando eu falo linguagem, eu falo como se expressa. Então, a sua mente se expressa por pensamentos e o seu corpo por emoções. Mas as emoções, elas refletem seus pensamentos. E elas são constantemente mapeadas e alimentadas por ele. Assim como os seus pensamentos mapeiam e alimentam as suas emoções.
Então, o primeiro ponto que você precisa de ter muita clareza para entender essa parte, que é a sua parte, é o seguinte: você vive em ciclos de pensamentos e emoções. Esses ciclos, eles são alimentados. Eu quero que você traga para sua mente nesse momento aquela visão de uma cobra que não termina, ela se alimenta. Ela está ali. As emoções, elas acontecem alimentadas por pensamentos e os pensamentos são alimentados por emoções. Trazendo um pouquinho de profundidade para isso, só para a gente começar a pincelar, porque isso eu explico muito mais a fundo, campo energético, ciclo, física da consciência, bioquímica, dentro da mentoria. Aqui eu vou trazer o conceito. Quando você pensa, você já pensa engatilhado, tendo um gatilho por uma emoção residual. Você traz um pensamento para sua mente que foi estimulado por essa emoção. Esse pensamento vai produzir algumas substâncias, neurotransmissores específicos, que vão ativar neuropeptídeos, são outras substâncias, que vão lá no seu corpo, em lugares específicos, fazer liberação de alguns hormônios que vão trazer a emoção. Então você sente com o corpo provocado pela mente. Entende isso? A sua mente, ao acontecer a emoção, ela a todo momento escaneia o seu corpo para saber o que está acontecendo com ele. Quando ela escaneia o seu corpo, ela fala: é essa emoção que está acontecendo. Vou produzir mais pensamentos que vão levar a esta emoção para continuar alimentando essa emoção. Entende isso? E aí você entra num ciclo. Esse ciclo de pensamentos e emoções te prende. Perdão, gente. Vou beber um pouquinho de água. Nada que é gravado, não vai ser editado. Vocês vão me pegar bebendo aguinha mesmo, não tem jeito. Juliana, mas por que é importante eu saber disso nesse livro? Porque, como eu acabei de criar um caminho novo no seu cérebro para você entender isso, quando você se sentir estimulado nesse momento ou em algum outro momento a ter uma emoção e tendo um pensamento associado, você rapidamente vai conseguir perceber que é o seu falso eu, a sua mente, o seu ego em ação para alimentar uma emoção que ele já percebeu. E o que isso muda na sua vida? Conhecimento precede experiência. Todas as vezes que você tem um conhecimento a respeito de alguma coisa, você consegue lidar de forma muito mais clara com aquilo. Quando ele continua aqui no livro, tem uma parte muito interessante abaixo que ele fala assim, ó. Em geral, não temos consciência de todos os nossos padrões de pensamento. Só é possível trazê-los à consciência quando observamos as nossas emoções. Quanto mais identificados estivermos com o nosso pensamento, com mais coisas que nos agradam ou não, com nossos julgamentos, interpretações, ou seja, quanto menos presentes estivermos com consciência observadora, mais forte será a carga de energia emocional. Entende? O que ele está dizendo aqui? Nem sempre você vai conseguir entender com a sua mente o que você está sentindo, e você com certeza já passou em algum momento por isso. Fala, gente, mas por que eu tô com essa sensação de angústia, de medo, de insegurança, de incerteza tão grande?
Isso é a mente julgando e tentando avaliar aquela emoção. Só que você não consegue sempre entender a emoção que você sente fora do seu estado de presença, fora do perceber a emoção com a maneira do sentir. Para a gente entender mais profundamente, eu vou trazer uma outra informação para vocês muito interessante. Aqui na frente, ele diz que a emoção nem sempre depende de um padrão inconsciente também, né? Então, pode ser que você tenha emoções de forma consciente, ou seja, nossa, eu estou me sentindo alegre, eu estou me sentindo triste, saiba produzindo os pensamentos em relação a isso. Eu estou triste por causa disso, com a mente julgadora, tá? Mas pode ser que você seja de forma inconsciente. Como você consegue diferenciar isso? Como você consegue se abrir para não ter essas emoções que você não deseja? Quando você quebra o ciclo que alimenta essa emoção. E qual que é o ciclo que alimenta essa emoção? E Troll traz isso de uma maneira mais suave aqui. Eu estou aprofundando mais esse tema para que vocês tenham mais ferramenta. Se os meus pensamentos alimentam estes sentimentos, produzindo essas emoções, teoricamente, é eu não ter mais pensamentos em relação àquelas emoções que quebraria o ciclo, correto? Vocês concordam comigo? Que é como se eu fosse me esquivar disso. Só que quando você trabalha com a mente, não alimentar significa fugir, e fugir já é alimentar. Por isso que eu não consigo quebrar o ciclo de uma emoção com a mente. Eu só quebro o ciclo de uma emoção com o estado de presença. Como assim, Ju? Quando você se coloca a perceber a emoção que você tem, observando o seu pensamento enquanto consciência que observa, não julga. O exercício dessa semana, não sei se vocês fizeram, foi não julgar, né? É um exercício difícil de se fazer, muito difícil. Na hora que você menos espera, sua mente está traquitando, está trabalhando, está julgando. Já é o juiz, o advogado, o promotor, já é tudo ali. Mas quando você está acima disso, você consegue ser consciência para quem observa sem julgamento, o pensamento perde a fonte de energia para ser alimentado e a emoção também. E aí você deixa de ser um ser emocional para ser um estado de ser de presença. Para a gente entender um pouquinho mais a fundo isso, eu vou pegar uma outra parte do livro, agora na página 29, que diz assim, ó. Com frequência, sem qualquer motivo aparente, a razão é que elas acabam dependendo de uma raiva, de um sentimento forte, e isso afeta o subconsciente das pessoas e de outras pessoas também. Ele traz aqui para gente que os seus padrões emocionais inconscientes ou conscientes, na maioria das vezes eles são inconscientes para produzir os pensamentos que vão alimentar ele depois, eles não só afetam a sua vida, o seu sentimento aqui dentro, como afetam o seu campo de influência também. Então, olha só que interessante. Você tem a sua mente com várias fontes para produzir essas emoções. A primeira fonte são suas próprias emoções, que ela lê, identifica e começa a trabalhar mais pensamentos direcionados para isso.
A outra fonte é quando você está carregado dessas emoções, você tem uma alteração de campo, e emoção é expressão. Emovere, lembra que eu falei do significado? É expressão. E você acaba afetando as outras pessoas que estão próximas de você, que vão manifestar emoções para responder ao que você se manifestou. Esse estímulo também vai alimentar suas emoções. Olha que interessante. Dentro do CMC, a gente vai entender muito, de forma muito profunda, e eu diria até assustadora, como isso acontece. Mas aqui, que eu preciso que você tenha de ferramenta? O seu campo emocional, principalmente quando ele é inconsciente, ele afeta tudo em volta para que ele também tenha esse alimento de fora. Quando você consegue quebrar o ciclo observando uma emoção, isso é tão poderoso que você deixa de alimentá-la, criá-la, e deixa de criar os pensamentos que as alimentam e também deixa de criar o que está trazendo de fora para dentro de você para alimentar isso. Quando a gente faz isso, quando a gente olha para isso, a gente consegue entender, por exemplo, um dado que é muito complexo e muito polêmico. Pessoas que vivem em estado de luta e fuga, ou seja, os famosos estressados, né? Porque luta e fuga é uma defesa do seu ego, do seu corpo, para que você se mantenha vivo. O grande problema é que a gente entra nesse estado e permanece nele em constância. Essas pessoas, elas têm uma facilidade muito maior de serem provocadas, atacadas por outras pessoas, por conta dessa influência que eu falei com vocês. E não necessariamente ela chegou, olhou para Eleonora e falou assim: ah, Eleonora, e que você tá com essa cara aí. É que não sei o que, não sei o que. Não necessariamente ela vai atacar a Eleonora por causa dessa ou daquela cara. É uma questão de leitura que acontece num tempo menor que 3 segundos até do seu cérebro pela outra pessoa. O que acontece? Nós somos seres de conexão, interpretação. Vou trazer uma coisa aqui que talvez alguns de vocês que estejam ouvindo não tenham tanta clareza disso, mas podem procurar que eu ajudo a aprofundar com outros materiais. Você não enxerga nada, você recebe campos. Como assim, Juliana? Começou a acender um incenso, botar as pedrinhas em cima da mesa? Tá doida? Como assim? Não tô com incenso, não tem nada contra, já falei. Hoje não estaria podendo, porque eu tô com uma tosse. Você não enxerga nada. Você lê campos energéticos, fótons. E o que eu tô falando aqui é ciência pura, tá? É anatomia e neurociência. Quando você olha para alguém, você vê a luz refletida, a imagem refletida dessa pessoa que chegou para você, fótons. Até que tudo bem? Que você faz? Você codifica essa mensagem, inverte, vai lá para o seu sistema, pegar as referências das imagens do que é para você interpretar e traz isso aqui para frente. Fala, ah, é isso. Ah, é aquilo. Você não enxerga nada, você não enxerga o celular que está na sua frente, você não enxerga nada. Você lê informações de um campo. Beleza? Se você lê informações de um campo, essas informações não só são dos fótons da imagem que chega para você, você também lê as emoções das pessoas. De forma mais sensível ou menos sensível. E provavelmente, se você está vendo essa aula aqui do Clube do Livro, mesmo que é gravado, você vai começar a prestar mais atenção nessas coisas e falar: gente, mas não é que eu percebo mesmo esses negócios? Fulano chega de mim, eu já sei já se tá coisa ou se não tá coisa. Existe essa questão do campo, que você percebe isso de forma energética. E também existe um sistema
primitivo em você de interpretação de microexpressões faciais. Olha que interessante. Você consegue interpretar posturas que você, de forma inconsciente, traz o resultado dela para sua mente, pelas referências que você tem no seu inconsciente do que é ou não é aquilo. Mente julgadora. Olha que interessante. Vou trazer uma curiosidade fora o livro. Muita gente se questiona muito sobre déjà vu, né? Ai, meu Deus, déjà vu. Existem duas questões, aquela sensação de você já ter visto alguma coisa exatamente naquele momento que como aconteceu. Bom, existe a neurociência aqui falando, a Juliana é neurocientista e existe a Juliana especialista em física da consciência, a gente vai juntar as duas agora, eu comigo mesma aqui. Eu mesma irei aqui, tá? Vamos lá. Você, quando tem essas sensações, para te explicar, isso vai ajudar em algumas coisas, em 98% das vezes, você teve um olho que recebeu esse campo antes do outro. Como um já recebeu, ele já fez o quê? O caminho que eu falei, ó. Foi lá, interpretou, trouxe para cá, trouxe para consciência. O outro estava atrasadinho, mas foi também. Quando ele foi, interpretou e trouxe para cá, você fala: nossa, vi de novo. Ah, meu Deus, eu já estive aqui. Eu já vi isso. Eu já peguei esse objeto. Isso já aconteceu comigo. E existe também outras questões mais profundas. Não estou dizendo que elas não existam. Percepção de campo ampliado, tem outras questões. Mas 98% das vezes é isso que acontece com você. Eu trouxe essa informação para que você entenda que as emoções que você emana, elas impactam o outro e as emoções que os outros emanam para você também impactam você para alimentar as suas. E quando você não está em consciência, é o que o Eckhart trouxe aqui, você simplesmente entra num ciclo de emoções que dominam você. Que a gente entra no que a gente falou na aula passada, quem não viu ainda, volta lá para ver no vídeo 2, que é: você tem uma mente e usa essa mente ou é ao contrário? A mente usa você para ter você. Entende isso? E aí a gente entra numa questão muito engraçada. Existe um outro ponto que eu quero que vocês tenham consciência antes da gente passar para a próxima pergunta, que é fantástica, que vai levar mais profundidade, que é o seguinte: nós temos, basicamente, gente, 6 emoções primárias. 6, tá? Para citar para vocês. Então, a gente tem alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e surpresa. Alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e surpresa. Essas são emoções primárias. E as emoções primárias originam todas as outras. Daí, a gente entra na outra pergunta que vai precisar dessa informação agora, que é assim, ó. Você diz que a emoção é o reflexo da mente no corpo, mas às vezes ocorre um conflito entre os dois quando a mente diz não e a emoção diz sim. Troll responde o seguinte: se quisermos conhecer mesmo a nossa mente, o corpo sempre nos dará um reflexo confiável. Portanto, observe a sua emoção, ou melhor, sinta em seu corpo. Se houver um aparente conflito entre os dois, a verdade estará na emoção e não no pensamento. Na verdade, a verdade definitiva sobre quem você é não é essa reflexão. Ela é relativa em relação à sua mente naquele momento. O que ele está dizendo aqui? Se você quiser conhecer o que é a sua mente, olhe para as suas emoções.
elas nunca vão mentir. A mente, ela é uma serpente tagarela argilosa na sua cabeça. Só que as suas emoções, elas são o rastro da serpente, que ela não consegue apagar. Vocês estão entendendo esse caminho? Então, a serpente caminhando no deserto de areia bem lisinha. Sabe aquela areia assim, ó? Quem já viu essas imagens, né? Geralmente de documentário. É lindo. Aí você vê a serpente caminhando, ela tá seguindo. E o rastro dela vai ficando. As suas emoções são o rastro no seu corpo. E a mente vai seguindo e fazendo esses rastros. Então, se a gente quer conhecer o que é essa mente tagarela, esse falso eu que está em nós, nos abstendo de ter a consciência do ser, o que eu preciso de fazer? Olhar para a assinatura que ela não conseguiu apagar. Olhar para essas emoções que vão estar dentro dessas 6 que eu trouxe para vocês. E aí eu consigo identificar qual é o meu estado de ser segundo a minha mente. Por que isso é importante, Ju? Por que você está trazendo isso? Quanto mais eu presto atenção em como eu me identificava já no passado, porque agora você já tem consciência de olhar para isso por si já é um salto quântico na vida. Acredite em mim, né? Só de você olhar para isso e identificar, você já sabe como reconhecer onde estão os seus traumas, características e onde está e como está o que você se identificava. Olha que poderoso isso. A gente vai abordar trauma dentro de outro contexto, não aqui, mas eu vou trazer uma informação muito importante para vocês. Quem já me conhece sabe que eu adoro trazer o significado das palavras porque elas têm peso e elas trazem sentido para nossa vida. Trauma vem de uma origem de linguagem que significa ferida, certo? Gregos e vem do latim que significa ferir, machucado. Então, quando você cura, cicatriza, já não é mais um trauma, é uma lembrança emocional difícil, mas não é trauma. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Pode falar, Léo. Eu estou entendendo, mas eu queria saber até que ponto estou entendendo. Vamos lá. Eu quero, bom, ao grosso modo, eu imagino que as emoções vêm do coração e a mente está mais na parte racional. Não sei se é Não. mais ou menos. Vou voltar. É muito importante isso que vocês trazem de feedback. Porque para entender esse livro, para que vocês tenham esse processo iniciático de ser o observador da mente, é muito importante esse bate-bola para esclarecer. Vamos lá. A sua mente, ela produz as suas emoções. As suas emoções podem estar no coração também, tá? Mas elas estão. Imagine que você fala em forma de emoção com o seu corpo e pensa com a linguagem da mente. E foi o que eu falei, certo? O que acontece? Um alimenta o outro. Um alimenta o outro. Um se alimenta do outro e precisa do outro para acontecer. Você não consegue pensar sem criar uma emoção e não consegue ter uma emoção sem pensar, não necessariamente sobre ela. Mas você vai ter pensamentos ligados àquela emoção, entende isso? E aí saem os pensamentos inconscientes daquela emoção que você não sabe onde vem, mas os pensamentos estão ligados a isso. Por quê? Vamos trazer esse exemplo que eu acabei de dar. Quando você sente uma angústia, mas você não sabe o que é essa angústia, por exemplo, e a sua mente fica tentando entender essa angústia, o que ela está gerando mais? Angústia, dúvida, medo, incerteza.
Insegurança. Ou seja, até o pensamento que você não tem consciência do porquê que é a emoção, ele alimenta a emoção, tá? Aí você vai falar comigo, Ju, e o que tá acima disso? E a minha consciência? Entra nesse próximo ponto que vai esclarecer muito do que você trouxe. Porque a próxima pergunta aqui, que ele traz mais à frente um pouquinho, é: e o amor? E a felicidade? E os pensamentos positivos? Onde eles ficam nessa conversa? Vocês perceberam que quando eu falei das 6 emoções básicas, não incluí o amor. Eu não incluí o júbilo. Porque as emoções, elas são bagunça. Amor é júbilo, né? Júbilo é amor também. Não são emoções. São produtos da sua consciência. Mas e quando você está numa emoção de tristeza Hum. e acontece uma situação que você tem que, digamos, que parar de chorar e resolver e tomar uma decisão? O que que Para isso é? isso, para isso é que você está entrando no estado de presença. Porque exatamente esta visão do estado de presença no agora é o que vai te fazer mover para viver o presente que você precisa de resolver. O que acontece? O estado de presença, ele não necessariamente, na maioria das vezes, não até, gente. Você precisa de parar, fechar os olhos, botar os dedos em posição de lótus e falar: vou viver o meu estado de presença. Não, não é sobre isso. Ele acontece em 5% de consciência do seu dia. Se não acontecesse, você estava louca. Quanto menor o percentual de presença consciente no seu dia, mais o seu grau de loucura. Entende? E quando eu falo loucura, eu estou falando da pessoa que não tem a percepção de agora, tá? Quando eu estou num looping de pensamentos tristes, gerando emoções tristes que alimentam outros pensamentos tristes, e eu me conecto com o que está acontecendo agora e vou encarar os fatos com aceitação. A gente vai ter um curso de aceitação dentro da mentoria, inclusive, tá, gente? Com aceitação, que não é resignação, é outra coisa. Com aceitação, eu estou entrando em estado de presença, porque eu estou atuando no que eu posso fazer agora. E é nesse momento que você pode perceber quando você realmente está conectado no agora, dentro de uma situação, um fato triste, que emerge uma força em você. Era isso que eu queria saber. Porque eu senti um grau assim de falar, para de chorar agora e resolve. Falei, tá bom. Para mim, entendeu? Isso é uma conexão com o estado de presença. Por isso que eu falei, alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, surpresa. Isso é emoção. Emoção é mover, é caos. Entende? Amor, júbilo, paz interior não vem da mente. Não são emoções, são presença. Eles vão para além. Eles são estados de ser da consciência. Por isso que eles não acontecem fora do agora. Você nunca vai ver uma pessoa aceitar um fato difícil, tomar uma ação com essa percepção que a Léo está trazendo, de presença, se ela não se conectar com o agora. Mesmo que ela não tenha consciência ampla como vocês estão tendo disso agora. Se vocês fizerem uma análise de momentos difíceis da sua vida, onde vocês passaram por esses
para, como ela tá falando, acho que meio que quase uma voz puxando, falando, ó, chega, resolve. Se vocês fizerem uma análise, vocês vão perceber que emergiu em vocês algo muito maior e muito mais poderoso, te conectando a tomar a ação. Vocês estavam em estado de presença. O estado de presença, como a gente falou na aula 1, ele não se explica, ele se sente. E isso é muito poderoso. E eu vou repetir minha frase: conhecimento precede a experiência. Daqui para frente, vocês nunca mais vão ser as mesmas. Porque quando isso acontecer e você se conectar no agora e falar, estou em estado de presença. Uma frase que me trouxe muito quando eu reli, porque não acreditem, gente, eu relei com muita questão e gosto. Todas as vezes que eu vou fazer o clube, algumas partes do livro, para poder, lógico, trazer para vocês aqui os pontos mais interessantes. Embora ele já seja meu companheiro de muitos anos, a gente, né, faz isso. Mas uma frase que sempre me vem é assim: não tem a ver com, com religiosidade que eu vou falar, tá? Tem a ver com espiritualidade. Independente do seu credo, acredite. Troque por palavras por força maior, tá? Deus não vai fazer por você, presta atenção nisso, é forte, o que ele não consegue fazer através de você. Estado de presença é sobre permitir o através, que emerge através de você, algo muito maior. Se você não quer usar a palavra Deus, Deus é um conceito, eu não gosto muito de conceitos. Use inteligência infinita. Existe uma força muito maior, que é nela que mora o seu estado de plena consciência e presença. Por isso que o amor não é uma emoção, ele é um estado de ser. E muitas pessoas, infelizmente, algumas delas eu tive a oportunidade, algumas pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, nunca sentiram amor. Achavam que sentiram. Mas o amor não se sente com a mente. A gente confunde momentos alegres, e a alegria é uma emoção, com amor. Entende isso? Isso é muito profundo. Respondi, Léo, consegui? Sim, e acho que o amor é até muito mais fácil de explicar. Para quem é muito leigo, assim como eu, é por isso que o amor é amor e ódio. Do mesmo jeito que eu te amo, daqui a pouco eu te odeio. Você fala, ah, sai daqui. Ah, mas eu te amo. Você fala, como assim? Isso Não tem é a ver uma com questão de. olha, gente, é porque eu não posso mergulhar muito além aqui. Mas na mentoria nós vamos conseguir entender um pouquinho melhor sobre essa questão do yin e yang, sabe? Dessas forças que movimentam o estado do ser em termos complementares, que tem muito a ver com física da consciência, isso, né? Mas fixe o seguinte: eles não são a mesma coisa e não são opostos. Eles são extremos, entendeu? Bom, a gente consegue ter esse conceito aqui, a gente vai falar mais à frente disso. Para a gente seguir e complementar, ele, ainda que nesse ponto, ele coloca algo muito interessante, que ele diz assim, ó: Buda diz, né, isso lá na página 34, tá? A gente passa às vezes batido por essa perguntinha, mas não passem, tá? Ela diz assim, ó: Buda diz que a dor ou o sofrimento surge através de desejos ou anseios, e que para se libertar da dor é preciso romper as amarras do desejo. A resposta de Troll é fantástica. Todos os anseios nascem da busca da mente por salvação ou satisfação nas coisas externas do futuro, como subsídio da alegria do ser.
Somos nossas mentes, somos aqueles anseios, aquelas necessidades, desejos, apegos e aversões. Fora deles, não existe o eu, exceto como uma mera possibilidade ou um potencial não preenchido. O que ele está dizendo aqui? Que quando a gente busca com a mente o júbilo, a salvação, a plenitude, o amor, nós não conseguimos ter a verdade nisso. Porque, como a gente estava falando agora há pouco, isso não é algo que a mente consegue produzir, perceber e conceber em você. Só o estado de presença e a conexão com esse estado de ser mais profundo consegue trazer isso para você. Tanto que, quando você está nesse estado de ser elevado, você quebra um dos três grandes, que é o tempo. Você quebra o corpo. Porque você não tem essa noção de tempo e de espaço quando você está nessa conexão de ser. Você vence o espaço, o corpo e o tempo. E eu queria fechar isso para trazer uma outra fala para vocês, que é uma frase que nem sempre é bem entendida desse livro de 2025 anos aqui, menos um pouquinho, né? Da Bíblia, que diz assim: tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo. Quando ele fala Cristo fala que nós teremos aflições, o que ele está dizendo com isso? O seu estado de ser em plenitude, em presença, vence o tempo, o corpo e o espaço. Entende? Então, estar acima disso é se conectar com essa consciência muito maior do que as emoções do emover e do caos e da dificuldade que a gente vive. Então, a gente vai encerrar o capítulo aqui e eu quero abrir para dúvida para vocês para dizer o seguinte: esse livro, ele te inicia em algo tão maravilhoso, porque a curiosidade, o pote da curiosidade para você mergulhar nisso, tem a ver com a sua busca humana. E sabe qual que é a sua busca humana? A sua busca humana, ela é de alma. Ela é de se conectar, é não se sentir um fragmento descolado. Quando esse livro fala em dar poder no agora, em te conectar com algo que é tão maravilhoso e que não precisa que alguém te dê, você já tem, isso pega na sua alma, porque você sabe que é algo que você precisa, entende? E é por isso que ele chama a gente. Quer falar, Léo? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma pergunta? Não? Certo? Muito bom. Vou falar, né? Calma, eu quero falar uma coisa. Quero saber quando que eu vou conseguir me desbloquear. Você vai conseguir. Te garanto. Mas eu tenho Você vai. urgência. Ah, o jeito. Vai começar fazendo exercício da semana. Que tem o exercício da semana. Gente, para quem tá vendo gravado, é o seguinte. Como a Léo falou dessa ânsia, né? Essa é uma ânsia de alma, essa é uma busca humana. E a gente nunca pode negligenciar o seguinte: a gente está fazendo um estudo de um livro que é O Poder do Agora, que te dá poder para fazer essa conexão, essa experiência, né, do estado de ser. E não tem como você fazer isso sem você ser guiado para isso, chamado para isso, conectado a isso. Então, os exercícios que eu passo aqui são exercícios que me conectaram com algo muito maior e são exercícios que conectaram grandes almas, inclusive esse cara aqui,
com algo muito maior. Você pode perceber que só existe uma coincidência entre todas essas pessoas que têm júbilo, plenitude e grande prosperidade na vida. Essa conexão, né? E é isso que a gente busca. Então, o exercício da semana que eu vou pedir para vocês é o seguinte: eu quero que vocês se conectem com as emoções. Lembra que ele falou aqui que a sua emoção é o rastro? Ela não vai mentir. Você precisa de receber essa emoção. Não para julgar, não quero que vocês julguem as emoções, mas eu quero que vocês percebam onde você sente, como você sente. O porquê você sente não interessa agora. Senão somente a sua serpente tagarela vai começar a tralalá na sua cabeça. Não. Eu quero que você perceba o que é que você está sentindo quando vier para você. Não sei se você vai usar nota de celular ou se você vai usar o caderninho. Eu sou a moça dos caderninhos, eu não sei se dá para ver aqui atrás, mas eu tenho 500 cadernos. Eu gosto de conectar isso. Faça um diário de emoções, faça essas perguntinhas para essas emoções. O que eu tô sentindo? Onde eu tô sentindo isso no meu corpo? E não alimente mais. Não é, ai, não vou pensar nisso, pensamento positivo. Gente, pensamento positivo, pode falar um negócio pra você? Não sei se é você, pode falar o que você quiser, que você achar, tá? Pensamento positivo não vale nada. O que vale é o que está acima dele. Então, quando você põe um pensamento positivo com uma emoção negativa, sabe o que você está fazendo? Jogando um tijolo e concreto em cima dela, para um dia que ela for explodir, ela vai explodir bem legal na sua cabeça. Então, não façam isso. Recebam, acolham essa emoção quando ela vier para vocês. Entendam de onde que ela vem. Só para você ter uma ideia, se você fosse registrar em um caderno de 400 páginas todos os seus pensamentos, em que emoções que eles estão conectados, os pensamentos da sua vida inteira, tá? Não ia dar 20 linhas. Sabe por quê? Você vai começar a perceber que essa serpente tagarela parece um disco arranhado. Ela só repete, só repete. Muda uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, mas só repete. Eu quero que vocês comecem a perceber isso para vocês terem mais certeza do que nunca de não levar essa mente a sério. Vai chegar um momento que você vai olhar para ela como se fosse uma garota travessa. Falar, tá, não leve tão a sério. Conecte com a emoção. Lembra do significado do trauma que eu falei. A gente vai caminhar muito profundamente dentro disso com esse livro aqui. E eu convido você, que está vendo no gravado, a conversar com a Giovana também, para entender do CMC. A gente já vai começar, no meio do mês a gente vai começar. E aí a gente vai entrar em campos muito mais profundos. Psicanálise profunda, a gente vai ter grupos de psicanálise com análise em conto, mesmo com a técnica de Bion, de Lacan. A gente vai mergulhar em física da consciência, em estudos científicos, em neurociência, desenvolvimento pessoal denso e transformador em 52 semanas fantásticas. Mas, por hora, fiquem com essa mensagem aqui. Eu vou pedir para a gente interromper a gravação e a gente ainda bate um papinho por aqui. Um beijo.